Olá, pessoal, aqui para mais um imperdível Vim. E Vendi. Muito bom, excelente. É, Pedrão, olha só, imagine que, né, nós aqui mais ou menos lançamos aqui nosso vídeo aqui uma vez por semana, tá? Porque a gente entende que esse é um ciclo que nos envolve bem, funciona bem. Imagine que tivesse a pressão, não, tem que lançar 3 vídeos por dia. Eu fico pensando, é complicado. Nós não somos televisão, né? Nós não somos Cazé TV, nada disso. Nós somos profissionais que usam um tempinho para fazer esse bate-papo aqui. Você já passou por essa situação de que tem um determinado tempo para o comprador comprar, dependendo da condição da sua oferta, do segmento que você está, do seu cliente, do seu ICP? Tem um ciclo, que a gente chama de ciclo de venda, mas que a gente podia até chamar de ciclo de compra. Isso pode levar, tipicamente, 1 mês, 6 meses, 2 anos, mas tem gente que quer espremer isso. Você já passou por isso? Várias vezes. E Opa, continuo fala. assistindo isso. Ah, opa, então fala pra gente aí. Isso é quando. Isso normalmente vai acontecer quando as organizações tentam implantar uma cultura de vendas ou aquela prática de vendas que dá certo num segmento. O sujeito lê sobre aquilo, vai lá e mete em cima da organização dele sem fazer filtro, né? Por exemplo, essa prática da meta de vendas mensal, que é muito comum em vários segmentos, né? No comércio, no B2C, inclusive, no B2C até um pouco mais nervoso, né? Metas semanais, metas diárias, eventualmente cabe alguma coisa assim. E as organizações, quando se olha para a técnica de venda, ou qualquer técnica, gestão, seja lá o que for, prática, e tenta adaptar aquilo, tenta colocar aquilo para dentro do seu contexto sem uma análise, você começa a ver problemas, né? Eu já tive que lidar com vendas de software, por exemplo, cujo ciclo era de 12 meses, 8, 16 meses de análise, com atuação de consultorias fazendo parte do processo de compra, por exemplo. De um lado, as vendas acontecendo dessa forma, do outro lado, a meta mensal. E aí, meta mensal contra um ciclo desse tamanho, a conta não fecha, meu amigo. Alguém vai ficar triste nessa história. É verdade. Ô, Diogo, você que está do lado aí de quem certamente sofre essa pressão, o cara está com a meta lá para um negócio que vai levar 12 meses para vender, 24 meses para vender, e o cara quer resolver isso em 2 semanas. Como é que você já passou por isso? Como é que você vê esse tipo de coisa? e é muito difícil você dar um retorno quando você não tem retorno. Por exemplo, Boa. eu entendo o lado do comprador quando ele precisa de um retorno interno, às vezes não depende dele tomar as decisões, ele não tem todos os insumos. E o vendedor também entende o lado do vendedor, ele está, né, ansioso para poder fazer aquilo ali e desenvolver, mas às vezes não tem essa velocidade que ele gostaria. Talvez por falta de informação, talvez por falta de preparo, talvez por desconhecimento daquele tipo de contratação pela pessoa que tá gerenciando isso dentro da empresa, né? Às vezes é a primeira vez ou é algo que vai empregar muito recurso da empresa, ela não vai dar um passo sem primeiro pensar e fazer a balança do que é risco, né? Mas no fim das contas, o deixar isso para o final também pode ser uma estratégia da empresa para conseguir resultados melhores, né? Pô, é, você faz o outro lado correr um pouco mais de risco, sendo que tempo para você não é um problema, né? Pode ser uma estratégia para deixar o cara desconfortável nesse sentido, para conseguir melhores condições. Legal. Agora, o Pedrão, me parece o seguinte, né? Uma das coisas que tem que ficar claro para o vendedor no início desse processo é ele ter uma visão clara de qual é o típico ciclo de venda dele, né? No setor, não só dele, mas no setor. Porque se ele não tiver essa visão, isso aí pode sair completamente de perspectiva, não é assim? Sai, isso vai parar na meta, né? Em primeiro lugar, isso vai parar na meta. E na forma como a empresa vai tratar metas, sem essa visão do ciclo do outro lado, que é muito dependente do segmento, tá? Acho que é uma mistura de segmento mais forte da negociação, sabe? Quanto mais conservador é o segmento, quanto maior é o porte da negociação, mais amplo vai ser
O mais longo vai ser o ciclo, né? Se não enxergar isso e sair definindo meta, lá estou aqui em outubro, novembro desse ano, eu já escrevo a meta para o ano seguinte, sem considerar essa questão, e olhando para o que dá certo no livro, sabe? Vou pegar aquela preleição, grandes fabricantes de bebida, né? Faz aquela preleição, aquela batucada todos os dias para animar os vendedores, não sei o quê. Vou meter isso tudo numa empresa de venda de RP e É, cobrar é, meta mensal. não, complicado. Não, eu já trabalhei com cliente do setor de utilities em que o ciclo de venda é 24 meses. E não adianta você querer. Ah, não. Olha só. E detalhe: se você ficou 12 meses sem gerar lead, você pode esperar que você vai ficar provavelmente mais 24 meses sem fechar a venda. Isso faz parte do jogo. Uhum. Então, essa questão da geração de lead, ela está diretamente ligada a essa questão do ciclo. Porque senão vai ficar uma época que você vai ficar sem nada, aí fica apavorado. Aí fica achando que vai gerar lead rápido e que vai fechar rápido. Diogo, já teve situação em que assim, a gente sabe que às vezes ocorre do vendedor falando, ô Diogo, fecha, eu estou precisando fechar agora, eu estou precisando fechar esse mês, quebra meu galho. Você já ouviu coisa? Não, não necessariamente com essas palavras, mas você já ouviu esse tipo de coisa? Eu já ouvi com essas palavras. Na verdade, não ouvi. Não sei se eu já contei para vocês uma época que eu recebi um e-mail recorrente de uma vendedora que era, cara, todo mês eu recebia um e-mail, falava assim, pelo amor de Deus, tá chegando aquela hora, fim do mês, meu chefe tá em cima de mim, eu preciso fechar, por favor, me dê uma oportunidade. A gente até se compadece pela pessoa, né, cara, por estar sofrendo esse tipo de problema. Agora, se não está dentro do cronograma da empresa, não está dentro da necessidade ali, cara, isso não vai ter efeito nenhum, né? A única Afinal coisa que de isso me contas, sinaliza é o seguinte: pode ser que eu consiga uma condição especial, porque essa pessoa está desesperada, né? Uma condição de mercado que talvez valha a pena eu usufruir. ou seja, e é bom lembrar que é setor de suprimento, não é setor de ajudar o próximo, né? O que- Pois é. Se não existe ônus para a empresa e faz sentido, né? Por que não, né? Eu tratar isso como uma urgência se fizer sentido para a empresa. Agora, se não faz sentido, isso vai demandar a energia que eu podia estar gastando em outra coisa, cara, esquece. Não é assim que funciona. É O mais verdade. E legal olha é só, algumas Pedrão. lideranças acharem que fazer esse tipo de coisa resolve alguma coisa. Não, e olha que coisa interessante aqui, isso fica na entrelinha, mas é assim, o Diogo está falando o seguinte, para esse que fica insistindo, o melhor que eu posso fazer é comprar dele com uma vantagem grande para mim, ou seja, o vendedor está entregando ouro, né, não, Pedrão? Sim. Tá entregando ouro. Tá entregando ouro, sem dúvida. Vai inspirar comportamentos do tipo que eu escrevi outro dia lá, do cara que espera, o comprador que vai esperar o mês. O fator tempo não importa para mim, como o Diogo colocou aí. Eu vou administrar o tempo a meu favor em troca de condições comerciais mais favoráveis, que seguramente vai comer a margem da negociação, possivelmente a bonificação daquele vendedor e por aí vai, né? Ou seja, igual, você entra em campo perdendo de 2-0, né? Por aí, Complicado, por complicado aí. ganhar um jogo desse, né? Agora, Tempo é agora fonte de poder, né? é uma das Sempre é fontes de fonte de poder, poder. É, exatamente, exatamente. E quando ele é tão claramente, tem até nas técnicas de negociação que você fala que você ceder voluntariamente o poder, né? Porte, tamanho, você está cedendo. Se você é pequeno, do grande, você naturalmente cede. Agora, quando você faz essa coisa com o tempo, você está voluntariamente cedendo o poder do tempo. Muito, muito boa. Se o tempo para o outro não é um problema, né? Ele pode correr esse risco, né? No fim das contas é isso, né? Quem pode correr mais risco nessa negociação? é. Se o Quem tempo para pode você é esperar mais relevante, tempo? para mim não, o risco para mim é baixo. É. É verdade, eu fico achando, pô, legal. Esse negócio do cara insistir demais, pedir para dar uma oportunidade, acho que é mais ou menos como jogar pôquer com as cartas todas viradas, né? Né? Ó, No bicho. mínimo, dando muitos sinais, né? Exatamente. Ô, Pedrão, você que já teve assim experiências bem variadas, hoje com você trabalhando como consultor nessa área, você como funcionário de outras empresas, chefe de vendas, tudo, como que você lidou com essa situação em que você tem aquela gestão comercial não muito, digamos assim,
sintonizada com o mercado, que fala assim, temos que fechar esse mês, e você viu que o troço vai dar churn. Nas ocasiões em que ainda estava no começo de carreira, né? Ainda júnior, eu caí muitas vezes nas orientações de lideranças que não tinham essa visão, por N razões diferentes, né? E os dois casos que mais me vêm à cabeça, casos onde a gente teve resultados negativos, foi uma primeira vez que eu cheguei a fechar o negócio, mas no dia seguinte do fechamento do negócio, o contrato já começou a dar problema. Pô, No no dia dia seguinte, durou, seguinte, durou 14 horas de felicidade só, a venda, né? No dia Sim, é bom, seguinte, o hein? telefone tocou e o cliente já puto com algumas coisas e tal, e eu fiquei administrando o problema durante um tempo. Saí da empresa, depois que eu saí, fiquei sabendo um tempo depois, esse cliente foi lá e cancelou o contrato, né? ó, Enfim, o negócio não foi lucrativo, né? E uma outra vez em que, também motivado pela liderança, nesse eu já estava um pouco mais safo, né? O sujeito virou para mim, não, você vai lá, você vai dizer tal coisa, nós estamos aqui no penúltimo dia de fechamento do mês, vamos trazer nesse mês e tal, você vai dizer tal coisa. Eu falei, peraí, chefe, mas esse cara já está combinado, eu tive lá presencialmente, esse cara já combinou comigo de passar X tempo ponderando sobre o assunto, e eu já estou combinado para voltar lá presencial de novo, tal dia, que era virando o mês, né? Para ele apresentar a decisão. E a conversa está muito boa. Eu acho que isso não pode ser, não, vai lá e faço. Tá bom, fiz. Resultado? Desistência da venda por ah, insistência. não, não, não. E Complicado isso. aí, respondendo essa pergunta, como é que você tratou e como é que você trata hoje em dia, né? Quando eu aprendi essa lição, há uns anos atrás, né, de que não existe fator efetivamente pressionável assim no fechamento de uma venda, a não ser que você tenha um fator técnico realmente relevante e real, sabe? Eu tenho uma equipe que está implantando o sistema, eu estou com uma janela agora, eu realmente preciso alocar essa equipe nessa janela e o prazo do cliente está ligado a uma meta corporativa, a não ser que exista um fator assim, realmente, né? Não adianta virar para o comprador com lero-lero no fim do mês e achar que, comprador, decisor, seja lá o que for, e achar que a coisa vai avançar, que não vai, né? Depois que eu aprendi isso, bicho, não, eu me blindei em relação às cobranças que eu recebia. Eu falei, o chefe pode me cobrar o tanto que for, sabe? O cliente pode me cobrar o tanto que for para fechar aquela venda naquela ocasião. Se eu percebo que não faz sentido fazer qualquer tipo de ação do comprador, eu simplesmente não faço. Eu lido com o comprador ou com o cliente do outro lado como se minha meta tivesse já superada desde o início do mês. Então, não deixo, por mais ansiedade que eu tenha, eu não deixo a ansiedade transparecer. O cara vira para mim no último dia do mês, estava quase tudo certo para fechar, ele vem com gracinha e solta uma bobagem qualquer lá. Eu falo, tá bom, então vamos aguardar, vamos virar o mês e tal. Às vezes para justamente não entregar esse ouro pro bandido, né? Ou seja, você joga poker com as cartas todas viradas para você Eu mesmo, jogo né? poker com a carta virada para mim, então não importa. Eu já chego O lá para jogo, venda com um jogo de longo sorriso no prazo, né? peito, tranquilidade nas falas, tranquilidade nas ações, cronograma, planejamento e, cara, a venda, nós estamos orçando para o ano seguinte, nós estamos agora em agosto orçando para fazer a contratação no fim do primeiro trimestre do ano que vem. Tem problema nenhum, bicho. Vamos fazer uma análise com calma, ponderada do projeto que a gente vai fazer. E ano que vem a gente fecha negócio. E se chegar lá no terceiro trimestre, por uma razão qualquer, o cara não conseguiu evoluir no cronograma dele, vai durar mais 2, 3 meses, tá tudo bem também. Pode estar o pau quebrando, a meta daquele jeito, o chefe regaçando e tal, não importa. Da porta para fora é esse comportamento tranquilo, administrando realmente, ver o que tem do outro lado, porque não adianta. Vai forçar para quê? Pro cara te meter na parede, arrancar seu lucro Não, todo no negócio? verdade. Diogo, e do lado da compra, em que, não sei se você já passou por isso, mas essa situação existe, pegar esse outro lado, em que, por um acaso qualquer, o cara de compras, ele deu uma bobeira e comprou
comprou sem aquele momento certo e rapidamente tem que decidir que não valia a pena, como o caso que o Pedrão falou, só que ele estava do lado de quem vende e do lado de quem compra. Qual que é essa sensação de se chegar à conclusão que rapidamente você tem que reverter aquela compra? Ruim isso, né? Isso é muito sério, ô Wilson, isso é muito sério. É muito sério. Eu acho que assim, é uma das piores coisas que pode acontecer, é você ter que voltar atrás no negócio, porque reputação da empresa é um negócio que é muito valioso. E o trabalho bem feito, ele é justamente para que isso não aconteça, né? E acaba que você tem três prejuízos, eu acho, nesse caso. O primeiro prejuízo é o prejuízo financeiro, no fim das contas, né? Que você gastou tempo, dinheiro, às vezes num negócio que você vai ter que desfazer e querendo ou não, né? Isso onera a empresa. Só pelo processo já é um prejuízo grande. Você prejudica a sua relação com o seu fornecedor. Esse cara, pô, ele vai se lembrar disso, ele vai ficar marcado por aquilo ali, desse problema que aconteceu, principalmente se estiver associado a um profissional. E o terceiro, mercado conversa, né? Quando isso chegar para outras pessoas, essa reputação ainda piora ainda mais. Então, ou seja, são três prejuízos em um só por conta de uma preparação mal feita. Agora, o Pedro falou um negócio interessante que eu acho que assim é muito valioso para quem tira um tempo para escutar o que a gente está falando aqui, que é você estar atento às janelas de oportunidade. Por quê? Eventualmente, para o seu fornecedor, é importante aquela janela, e ele não sabe transmitir, às vezes, isso da forma mais clara possível, mas se você identificou isso, é bom para os dois que você identifique isso. Por quê? Às vezes ele tem uma janela de oportunidade de uma equipe, por exemplo, que está transicionando de um projeto para o outro. Se você não usufruir do tempo, ou ser ágil naquilo ali, o cara vai alocar as pessoas, ou vai, sei lá, vai ter que demitir gente, e depois vai ficar muito mais caro, vai ser pior para todo mundo, né? Você perde o ritmo das pessoas. E isso é uma prática que eu acho que todo mundo que trabalha com serviço, prestador de serviço, que envolve gente, deveria ter uma conversa mais próxima dos fornecedores que são parceiros. Por quê? Você preserva o caixa desse cara, você preserva a estabilidade de equipe e ajuda que ele cresça também, né? E você, pelo seu lado, se beneficia por ter essa continuidade de serviço, por ter pessoas qualificadas e, obviamente, fortalece o relacionamento com o cara, né? Então, acho que são duas coisas boas aí para ter em mente quando você estiver tratando com o fornecedor de serviço. Senão você quebra o Não, cara, né, pô? Fica contrata, demite, contrata, demite, contrata, demite, imagina. não, boa. E uma coisa que eu acho sempre importante de trazer aqui para a conversa, né, é que ter receita no modelo SaaS, nossa, é o sonho de todo mundo, ter receita recorrente, ótimo. Só que no modelo anterior, em que o vendedor de software botava quase que tudo ali upfront, ali se a venda fosse mal feita, o problema era muito mais do comprador, porque ele já tinha comprado, né? Ele ia pagar a manutenção mensal. Mas no modelo SaaS, o risco foi muito mais para o lado do vendedor. Porque se você, comprador, cancela a venda com 2, 3 meses, o vendedor provavelmente não realizou o lucro ainda, que ele ia precisar de 12 meses, 18 meses, ou seja, qual for o LTV dele. Tá? Então, esse é um aspecto importante nessa mudança de modelo de negócio, que às vezes o pessoal não fica atento, mas fica assim, não, vendi, não, opa, e aí volta aquele funil completo que a gente já mostrou aqui, que é o seguinte: a venda é o ciclo todo. Pedrão, dica aqui, estamos aqui no nosso finalzinho. Dica para quem quer ter uma boa visão sobre essa questão do ciclo de venda para não errar a mão nisso, do lado do vendedor. Dois ouvidos e uma boca. E o que ele deve ouvir fundamentalmente? Ouça o seu mercado direito, cara. Não adianta. Se seu cliente precisa ponderar, ele precisa fazer análise técnica, ele precisa testar. Acredita, normalmente, na maioria das vezes, não é conversa fiada, não. Escuta direito. Bacana. E você, Diogo, o vendedor, ao lidar com o comprador, deve ficar atento para não errar a mão nessa questão do ciclo de compra? Converse com ele. Não só ouça, mas fale também. É importante se explicar qual que é a sua expectativa em cima disso. Alinhe essa expectativa antes, porque afinal de contas é a responsabilidade dos dois lados pela credibilidade das empresas. Então, quanto mais claro essas expectativas estiverem, maior a chance de você evitar uma frustração. Excelente. Muito bom. Pessoal, um grande abraço. Até a próxima. Tudo de bom. Abraço. Até.